Fala nação, bora lá para mais um corte top. Domengão aqui no canal. Se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like. Vamos ver o que os comentaristas aqui da ESPN estão falando do Domengão que entra forte. Já começa, já inicia esse mercado da bola, essa janela de transferências forte e pesado no mercado. Tem informações aí de contratações, de reforços, principalmente aí visando o campeonato, o Mundial, né, no caso, em 2023, no início aí de 2023. Se inscreva, acione o sino, deixe seu like, crédito de vídeo ao grupo Disney e ESPN, link na descrição e comentário fixado. O Flamengo já está preparando o seu 2023 e o torcedor rubro-negro já está doido nas redes sociais. E eu digo por quê. Dá só uma olhada em quem o Flamengo está de olho. Mas já tem uma seleção. Aliás, eu ia perguntar outra? Vai montar outra? Tá fazendo o time B ficar uma seleção também, né? Entendi. É bom, mas vai virar uma seleção. Seleção com seleção. Primeiro, Gerson, volante, 25 anos, está no Olympique de Marseille. O Olympique quer 20 milhões pelo Gerson, que seria a maior contratação da história, mais cara da história do Flamengo. Ou seja, o Olympique quer perder 5 milhões. Porém, há uma grana ainda para entrar, porque a transação foi Flamengo para o Olympique, uma grana de 6 milhões e meio, e aí vai ficar em 13 milhões e meio a esse gasto para o Flamengo nesse momento. Ficaria, né? O Gerson quer, já está afastado do próximo jogo, vai negociar, parece que vai pintar a bolinha na tela, hein, Agora eu me esqueci, quando o Gerson saiu, o Flamengo vendeu? Ou ele estava voltando de empréstimo? O Flamengo vendeu. Vendeu. Por O quanto? Flamengo vendeu por 25 milhões. 25, obrigado. De euros? E aí tá perdendo 5 milhões agora, o Olympique nessa Mas da negociação. outra vez teve lucro técnico. Então vendeu por teve 25 e pode comprar por 20 agora, é isso? Isso. Vamos fechar a tela aqui Tá pra bom, gente então. discutir, porque é bom. Vamos lá. Rossi é o goleiro do Boca. Bom, 27 anos, tá no Boca. O contrato vai até julho do ano que vem. Porém, já pode assinar o famoso pré-contrato a partir de janeiro, mas o Flamengo já quer o cara pra ontem. Catador de pênalti. Catador de Se eu fosse o pênalti. São Paulo, ia aí. Resolveu o problema. Muito bom goleiro. Fica ali aí fica com dois bons goleiros, hein? O Santos e o Rossi, né? Ótimo. Tá bacana. O Flamengo quer antecipar isso aí, vai sair baratinho ali pro Flamengo, então é um bom negócio. Comentário rápido antes de você completar com o Caio Jorge. Gerson, não precisa, mas ótimo. Não que é? venha. Se pode. Rossi, não Melhor precisa, que o Thiago mas Maia, ótimo que melhor venha. que o João Gomes. Eu não sei se não precisa, hein, mas vamos nessa. E eu quero ouvir o Rafa, que o Rafa tá falando uma Precisa coisa porque já importante tem o ali. Santos, que é muito Ao bom. contrário dos reforços do Não São precisa Paulo. porque já tem o Santos, que é muito bom. Quem tinha o Santos, que era muito bom, Caio Jorge. Esse estava no Santos, foi para a Europa, né? Foi para o Juventus. E o Flamengo está monitorando porque Caio Jorge não explodiu lá na Europa. É mais um daqueles casos de jogador que não explode na Europa, mas pode chegar ao Flamengo e explodir. Tem Pedro e Gabigol para falar isso, né? O próprio Gerson. O próprio Gerson, que já vai para a segunda oportunidade e não explode lá na Europa. Cebolinha tentando. Cebolinha, né? Rafa, é o seguinte. Eu ouvi aí você falando e eu quero começar contigo. Chega para ser titular, ou já se chegar, acabou. Porque tem Thiago Maia, tem Vidal, tem Pulgar, tem João Gomes. Chegou chegando, Gerson? Bom, não, porque não é o Gerson de 2019. Ele tem potencial para poder ser titular. O melhor do Gerson, o máximo que o Gerson consegue fazer em campo, é tecnicamente superior ao Thiago Maia e ao João Gomes, que são hoje os titulares no meio-campo do Flamengo. Eu nem vou botar o Vidal nessa discussão, embora o Vidal tenha jogado bastante. Então, assim, se jogar o que pode, ele recupera essa vaga no curto espaço de tempo. Mas não é hoje o Gerson que era em 2019, quando ele jogou em alto nível junto com toda uma coletividade. Ele contribuiu demais para o coletivo do Flamengo funcionar, mas o coletivo do Flamengo também incidiu no jogo individual dele, e assim funciona a química do futebol na sua essência, na sua natureza. Então, eu acho que ele não chega jogando como de cara como titular, mas chega com handicap para isso, chega com capacidade de ser titular. Aí vai depender dos treinos, vai depender do ajuste do Dorival, enfim. Eu acho uma baita possibilidade para todo mundo. Acho que é bom para o Olympique, porque o jogador está insatisfeito. Acho que é bom para o Gerson, que quer muito, e é ótimo para o Flamengo. Acho que todo mundo ganha com essa transação. Seria importante. A gente falava aqui outro dia que o Flamengo tinha algumas brechas de elenco, né? Para poder a gente dizer que tem um elenco com 2 jogadores confiáveis em cada posição. Falamos aqui que precisava melhorar um pouquinho as laterais, precisava melhorar um pouquinho, até porque o Felipe Luiz está com uma idade mais avançada, talvez mais um meia para poder brigar com a Arrascaeta, e mais um atacante, talvez de lado, talvez de frente. Sabe uma coisa que o time B do Flamengo mostrou
nesse Campeonato Brasileiro e me chamou a atenção. Em alguns jogos, o Flamengo jogou com 2 atacantes, Marinho e Everton Cebolinha. Em outros jogos, meteu o Mateusão de início, que é um jogador de área, ainda não está pronto. Em outros jogos, meteu o Matheus França, que é um meia atacante. Então, o Caio Jorge, partindo da lógica de você ter um atacante de referência, um jogador centralizado no elenco, faz sentido, até porque é jovem e tem potencial de revenda. São 3 movimentos bem interessantes. O goleiro, o Santos pode se machucar, pode ser convocado, enfim, podem acontecer várias coisas com o Santos. O Flamengo tem que ter um segundo goleiro pronto também, e o Rossi é muito bom. Eu acho esses 3 movimentos espetaculares. Eu tenho uma pergunta. Vai. Eu confesso que eu vi muito pouco do Gerson jogando na França. Lá no começo, uns 2 jogos, muito pouco para eu fazer começo foi bem. Para eu fazer uma avaliação. Eu pergunto para vocês, porque o Rafa falou, não é o mesmo Gerson de 2019. Tem jogador que vai para a Europa e volta pior. Tem jogador que vai para a Europa e volta melhor. Melhor taticamente, etc. Alguém aqui viu muito do Gerson? O próprio Rafa que falou? Ele volta pior, é isso? Um começo eu vi no começo. Eu vi. O começo foi bom. Então, mas muito é que bom. tá. Quando ele voltou, pode voltar melhor? Mas quando ele voltou pode pro voltar Brasil, jogando mais? é legal isso que você tá Pode. falando, sabe por quê? Quando ele voltou pro Brasil na primeira vez, ele voltou pior. Essa é a Ele não aposta estava do bem na Flamengo. Europa. O Gerson que foi um, o Gerson que voltou foi outro, e no Flamengo ele arrebentou. jogou muito mais, Ele né? comeu a bola. O Flamengo fez isso com todo A mundo. pergunta do William foi se ele volta titular. É Eu acho isso. que não. Fez isso com o Gabigol, fez isso Acho com que o Pedro. esperar. Tem um time montado, tem que esperar. Fala, prof. O Cebolinha, quando foi contratado, todo Mas mundo eu disse, vem pra concordo. jogar. Eu concordo e aí, com no você. entanto, não jogou. Eu concordo com você. A única coisa que eu questionei é... Porque você completou. Ele não é o mesmo Gerson de 2019. Ele pode estar melhor. Mas essa é a não vem aposta do jogando. Flamengo. O É Flamengo porque não está vem jogando, trazendo por para isso mesmo. recuperar. Isso é aposta mais numa filosofia do que no próprio jogador. É uma filosofia do Flamengo trazer. O Flamengo tem condição. Aliás, isso sim é uma lista de reforços. Não tudo que a gente falou do São Paulo aqui. Isso é muito claro que quando você tem mais dinheiro, Claro. você faz uma feira melhor. E o Flamengo faz investimentos muito bons. No caso Vai do no começo Gerson, lá da feira, né, prof? com o Cedo, Gerson, o fica Flamengo fresquinho. teve ganho técnico, ganho financeiro naquela primeira transação, né? Agora não sei em que pé vai ficar, de repente pode até perder todo o dinheiro que ganhou. Mas tem um histórico, o Flamengo é um ambiente propício para isso. Ótimas contratações. A grande discussão do Gerson entrar no time hoje ou não, é que os outros que estão lá também estão muito bem. Você não vai tirar um João Gomes. O próprio Vidal não tem um lugar cativo, porque as coisas estão indo bem. O Thiago Maia é um jogador que eu gosto muito, mas o Gerson, no melhor dele, será melhor que o Thiago Maia. É uma baita Mas você sabe que investimento. Isso aí depende do técnico, né? Tem técnico, por exemplo, o Tite, fala muitas vezes em meritocracia, ou o cara que está... Por exemplo, chegou o Gerson, só que o Thiago Maia e o João Gomes estão jogando muito. Então, Gerson, você vai ter que esperar. É o que o Rafa acabou de dizer, você falou, e eu concordo. Eu pensaria assim, tem 2 aqui que são titulares e estão jogando muito. Gerson, você é o Gerson, mas você vai esperar a sua oportunidade. Tem técnico que pensa diferente. O Gerson é maior, joga mais do que esses caras, E bota- ele não vai é o chegar e caso já do vai Dorival, jogar. hein? Bota o Acho que cara não é o por caso do Dorival, não, hein? Então, porque, por o exemplo, o Dorival Vidal é- chegou Não, eu não com estou tamanho. dizendo que é o caso do Dorival, estou dizendo que tem técnico que Exatamente. pensa diferente. Chega um Bambambam e Abel Neto, Sim. técnico, acho que esse cara joga mais, tem mais experiência, vai render mais. cara Eu não fura quero fé. saber, Mas ele já o que- vai entrar então, mas agora. o que eu tô falando, tem técnico que sem pensa dúvida, assim. mas o que eu tô Não tem? falando é que o Dorival, me parece que o Dorival não é esse caso. Porque, Então por o Gerson exemplo, vai esperar, então. O Vidal veio com toda a pompa e circunstância, que o Vidal Vai. e tal, e foi banquinho. Ele Exatamente. foi reserva até o final, Mas né, tem Rafa? tem jogo para todo mundo. Eu só acho no caso dos goleiros um pouco mais delicado. Eu acho que aí pro Santos e pro Rossi tem que fazer um trabalho com a cabeça dos dois para não perder ninguém. Porque o caso do goleiro não é assim. O goleiro você não mexe tanto quanto vai mexer no caso Pode do Gerson. implementar o modelo europeu, né, Celso? Goleiro do Aí, campeonato de ganhando as repente, Copas. garante as Copas para faz alguma coisa lá para todo mundo se sentir confortável. Que eu acho estranho. Eu sei que existe esse modelo europeu e tal. Eu acho estranho. O goleiro tem que estar jogando sempre. Mas de repente é um jeito, um agrado, uma maneira de continuar tocando a vida. Porque, olha, vão ser 2 goleiros de um tamanho significativo. Rossi pega muito, gente. Muito Mas pesado. é o que se espera de um clube do tamanho do Flamengo, que tenha pelo menos 2 grandes jogadores por posição. Então, nesse sentido, o Flamengo faz um movimento correto
de tentar fazer uma leitura de mercado. João Gomes é um jogador que pode sair na temporada que vem. Se continuar jogando essa bola, na janela do meio do ano, tem boas condições e já teve sondagem. O Pedro vai jogar uma Copa do Mundo. Se chama atenção, se faz gols, é um jogador que ganha um outro tamanho no mercado. Então, o Caio Jorge já preencheria essa eventual lacuna. Não esqueça que o Bruno Henrique vai voltar, hein? Então, mas pra mim... De repente ele revê de novo o Bruno Henrique e Gabigol, não sei, tem muitas possibilidades. Mas pra mim não é um problema um clube com poderio financeiro, como o Palmeiras, como o Flamengo, contratar pensando no longo prazo. Pensando no elenco, né? E esse é um movimento correto. Não deve ser uma questão se preocupar com jogador vai ficar incomodado. Se chegar e não ser titular, vai criar um ambiente. Porque o jogador que chega num clube como o Flamengo sabe que vai ter uma concorrência muito alta, que vai precisar jogar sempre no seu melhor nível, e isso é o natural de uma equipe desse tamanho. Então, para mim, não há nenhum dilema. O Flamengo tem de fazer essas movimentações, até porque o Hugo é outro jogador cotado para sair. Então, você já perde um goleiro que é promissor, que está em fase de desenvolvimento. Então, é fundamental, e o Flamengo já viveu isso na pele, quando se perde um por lesão, tem de ter um outro do mesmo nível para reposição. E o Flamengo está fazendo essa movimentação. Não é pensando, não necessariamente no primeiro semestre do ano que vem ou no estadual, mas é no Mundial, talvez. É pensando numa temporada longa e também em jogadores que pode perder. E aí, torcedor, o que você acha desses reforços no Flamengo? Gerson, Caio Jorge, Agustin Rossi para o gol. Quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários, é muito importante. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e até o próximo vídeo.